chegar no Sesc. Então foi isso, entrou no SEDAC, entrou como bolsista, e como é que foi lá? Então, eu já tinha 4 anos de dança, mais ou menos, né? E eu fazia muito de cavaleiro já, né? Hoje em dia condutor. Mas fazia muito já. E aí, quando eu entrei, engraçado, porque eu tinha o quê? Uns 21, 22 anos. Ela vai revelar a minha idade. E aí, a minha mãe, ela saía. Minha mãe trabalhava no Rio Comprido. Olha que doideira, pra tu ver como minha mãe e meu pai. Eu vou falar sempre minha mãe e meu pai aqui, porque eles me apoiaram muito. Isso é importante, Pô, importantíssimo. e a minha mãe, ela saía do Rio Comprido. Os dias que eu tinha que ficar no SEDAC, ela saía do Rio Comprido. Ela, naquele dia, ela ia de carro, aí saía do Rio Comprido do trabalho, ia pro SEDAC fazer aula e me esperava até umas 10h30 da noite. Caraca, mano. E aí ela pegava de carro e ia embora. Até um certo tempo, né? Depois eu comecei a ir embora sozinha de ônibus, que também era É, porque não tem bizarro. condução direta, né? Era 952 até. Não, eu conseguia ir até o Pentágono. Aí meu pai já tava lá me esperando de carro, desesperado já. Meu filho, onde é que você tá? Caraca. Mó doideira. Foram muitos anos assim. Muitos anos. E aí, quando eu entrei como bolsista e entrei na aula do Kleber. Kleber Kleber Guimarães. Guimarães. Fazia aula do Alex, fazia aula do Cadu. Cadu dava aula de funkeado, cara, na época. Cadu Pires. Muita história. E aí, eu fazia essa aula, mas só ia 2 vezes na semana, porque pra mim ainda era muito difícil. Já fazia faculdade nessa Já época? fazia faculdade, e era muito complicado por causa disso também. Só que por causa da dança, eu consegui bolsa na Castelo Branco, porque eu fazia Hum. parte do grupo de dança da Castelo Branco. E com isso eu consegui um estágio lá na Vila Olímpia de Padre Miguel. Então eu já estava, né, ali fazendo estágio. Sim. Eu saía de lá da Padre Miguel, pegava o 918 e ia direto pro SEDAC. Cara, muita loucura que eu já fiz, mas a gente ama, né? Ah, cara, não tem como. É muita E coisa. assim, o bom é que você conseguiu um estágio já na área, né? Sim, Porque é na muito área. difícil isso. Muito difícil, muito Muito difícil. difícil. Porque a própria professora Daniela Marcondes, que é a do Castelo Branco, ela me levou pra lá. Falou, Joyce, tô precisando de uma estagiária e tal, e eu consegui. Aí foi muito bom pra mim. Mas e aí, no SEDAC, o Kleber, eu ficava muito aos sábados também, né? Que era muito difícil o pessoal ficar sábado, sabe como é que é? Sei como é que é. Pô, mas chegou uma época que o sábado bombava. Bombava, bombava. Bombava. E aí eu entrei, aí o Kleber falou assim, então, Hum. ele, não sei se ele contou isso aqui, mas vou contar. Ele sempre me para e fala isso. Quando eu ficava sábado com ele teve uma vez que ele falou assim, eu vou testar ela. Porque eu já fazia de cavalheiro, já fazia, enfim, já dançava. Aí ele falou assim, Joyce, como é que você me mostraria esse passo? Como é que você ensinaria? Eu falei assim, ó, ensinaria assim, tá, tá. Então tá bom, eu vou lhe dar beber uma água, você ensina esse movimento. Aí eu, que isso, Kleber? Como assim? Não, porque é engraçado, né? Eu já tinha uma experiência de ter dado um pouquinho de aula, mas ali no SEDAC o mundo era outro, sabe? É outro É ambiente, né? outro ambiente, você se cobrava mais, você estava ali. Quando eu entrei no SEDAC, eu comecei a andar muito com a companhia do Alex, né? E a gente ia para os lugares, e aí a gente chegava, o Alex, todo mundo conhecia o Alex, né? E eu não sabia que tinha aquele mundo todo. Não sabia. Eu ficava Não, ali é muito diferente. fechada, né? Era muito diferente. Aí eu, pô, cara, que maneiro. Enfim. E aí eu dei a aula no lugar do Kleber. Aí ele, então, Joyce, quando eu faltar. Quando Resumindo, faltar. ele queria uma Né, substituta. Claire? Não, mas quando eu precisar de substituição, eu já sei que você tá capaz. Aí o meu pai do céu faz comigo, não. E aí, eu dançando na aula, o Rafael, acho que o Rafael nem lembra disso. Ele falou assim: você faz balé? Aí eu falei assim, acho que eu tinha 2 meses. Tinha 2 meses? Acho que eu tinha 2 meses de SEDAC. Você faz balé? Eu falei assim, ah, faço, sapateado. Ele, então, a gente tá precisando de uma pessoa na companhia. Da Alex, eu mentia. Aí entrei na companhia. Aí entrei na companhia, a primeira coreografia era a Carioquinha, a do sambinha. Eu dancei com o Cadu até. Na época tinha o Rafael Cubano, era André Fidalgo, Amanda. Ih, gente, a Michele. Michelle eu conheci. Michele. E aí era um sapateado com sambinha. Muito legal. Tem esse vídeo muito antigo, mas. E o Alex tocava. Sério? Ele tocou. Pode ver no vídeo. Era até, acho que.
Vou procurar esse comemoração de vídeo. Tá aí no samba. YouTube? Tá. Sério? Ele entra tocando primeiro, carinhoso, eu acho. Ele entra tocando e aí a gente entra dançando. Caraca, mano. Procurar esse vídeo aí, maneiro. Vou te Sabe que o mandar Alex esse tocava, vídeo. não? Ele tocava. Aí, enfim, essa foi a primeira coreografia. Aí fiquei na companhia. Depois eu virei assistente, logo depois. Porque naquela época não tinha essa prova toda, que teve a prova, né? As provas para passar. E aí a gente passava com tempo. Aí eu passei assistente, passei assistente, aí depois instrutora e depois professora quando eu fui para Londrina.